A matéria de hoje, gente, é sistemas de equações do primeiro grau. Então, na aula que eu já havia gravado para vocês, que eu tinha disponibilizado, era sobre equações do primeiro grau. É importante frisar que essas duas matérias, elas são muito importantes, tá? Apesar delas ainda serem um pouquinho lá no final da matemática básica, elas caem bastante no Enem, tá? E parece simples, mas às vezes a gente pega umas questõezinhas assim que a gente dá uma travada e é então muito importante que vocês treinem não só essa lista de exercícios que eu passei, que é uma lista pequena, mas se tiverem tempo e puderem até buscar outros professores, outras versões, é muito importante. A matemática, ela é treino. Então, quanto mais eu faço, mais eu consigo aprender sobre questões, mais rápido a gente fica. Então, é muito importante que vocês tenham sempre em mente. Matemática é prática. Então, pratiquem bastante, que o resultado não tem outro. Vai ser muito bom para vocês, tá? Aí eu botei aqui um tópico para a gente relembrar, tá? Então, isso aqui está exatamente lá na outra aula que eu fiz sobre a equação do primeiro grau. Então, essa aqui é só uma definição, que a equação do primeiro grau é uma sentença aberta reduzida que pode ser expressa na forma de ax mais b igual a zero. O que é isso? Pode ser 2x mais 4 igual a zero, enfim, qualquer valor que vocês quiserem colocar, pode ficar tranquilo, pode substituir, essa é a forma da equação. Tá? No qual A e B são números reais e A tem que ser diferente de zero. Por que A precisa ser diferente de zero? Se você botar igual a zero, você vai anular o seu x, então você vai deixar de ter uma equação do primeiro grau, tá bom? A equação do primeiro grau, às vezes vocês vão pegar uma equação aberta, acho que tem até aqui nas notas sobre isso. Tem. Uma equação do primeiro grau, ela possui o formato de ax mais b igual a zero ou pode ser reduzida desse formato. O que significa? Então, em alguns casos, vocês vão pegar uma equação totalmente aberta com vários números, mas no final você consegue sempre reduzir ela no formato de ax mais b igual a zero, tá? Então, não importa. Ela é maior, você consegue somar, tem x com x, letra para um lado, número para o outro, e no final você consegue reduzir e expressar ela na forma de sentença reduzida, tá? Ela possui a incógnita elevada ao expoente 1. Então, o x, porque que é o que define ela como equação do primeiro grau, ele está elevado à potência do primeiro grau, tá? E esse x, esse a que acompanha esse x, ele é o coeficiente do x. E o b é um termo independente. Então, b não possui variação. A gente vai trabalhar um pouquinho mais de variação quando... Deixa eu fechar aqui porque eu tenho um aluno pedindo para entrar. Espera aí. Entrou? Acho que sim. E o x e o b é o termo independente da equação. Então, gente, quando a gente fala em variação, a gente vai entender um pouquinho mais em função, que a gente vai ter uma variação de valores. Como a gente está trabalhando com equações, tanto vai ser essa assim, do primeiro grau e daqui a pouco na do segundo grau, não vai ter variação. Vai ser x é igual a alguma coisa e y é igual a alguma coisa e ponto. Quando a gente entrar em função, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver que x sofre uma variação. Ele tem valores que ele engloba. Mas isso é um pouquinho mais à frente, mas só para entender um pouquinho essa diferença, tá bom? E por último, uma dica que a gente está relembrando, equação do primeiro grau. Ela é uma balança de dois pratos. Isso aqui é muito importante, esse termo assim, porque a gente vive trabalhando com a equação, fazendo uma modificação de um lado da equação, de um lado da igualdade, e consequentemente é importante trabalhar também. É importante não, tem que se trabalhar do outro lado da igualdade. Então, às vezes o aluno não entende isso, vê a gente multiplicando, sei lá, por -1, sem querer esquece de multiplicar o outro lado da igualdade. Então, você pode multiplicar, você pode dividir, você pode elevar, não tem problema, mas o que fizer de um lado da igualdade é importante que se faça do outro lado da igualdade também. Então tem que ter isso em mente e não pode esquecer que isso é muito importante para não dar erro no resultado, tá?
E agora, finalmente, a gente vai entrar na nossa aula de hoje, que é sistemas de equações, tá? Então, o que é? É um sisteminha, e é o que mais cai, sistema de tudo, de primeiro grau, de segundo grau, com função, a gente vai trabalhar bastante sistema. O que é? Então, qual que é a definição, tá? Um sistema de equações, ele é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Então, quando a gente diz conjunto de equações, no mínimo, é mais do que uma, né? Pelo menos duas equações e mais do que uma incógnita. Então, pode ter, no mínimo, né, de duas para frente. Deixa eu ver. Tem umas notas aqui que eu coloquei. Então, que para resolver um sistema, é necessário você encontrar valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Então, o sistema está linkado, tá? O valor de x ele tem que satisfazer a primeira linha, a primeira equação e também a segunda. Se você tiver mais equações, 3 equações, x, y, z, todos têm que satisfazer a todas as equações. Vocês vão entender um pouquinho isso mais à frente quando a gente resolver, mas já é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Um sistema, ele é chamado do primeiro grau, e é o que a gente acabou de fazer numa redação, tá? De equação do primeiro grau, quando o maior expoente das incógnitas que integram as equações é igual a 1. Então, o nosso x, né? E, ó, gente, eu tô falando x, mas vocês podem entender também que eu posso usar y, z, a, b, c, d, não me interessa. A gente acaba trabalhando muito com x e y, que é mais usual, mas não tem problema utilizar ou denominar outra letra nesse caso, tá bom? E as equações têm duas incógnitas diferentes em cada uma delas. Então, eu vou falar aqui o que a gente falou, qualquer incógnita, mas no geral a gente pode falar de x e y, tá? Deixa eu até ver se tem alguma coisa mais importante aqui. Se retirarmos os dados, né, de um problema que a gente pegar aqui para trabalhar, vocês precisam entender que quando vem uma questão do Enem, ela é bem contextualizada. Então, ela vem um texto explicando, né? E vocês precisam entender, quando cai em sistema, que possui, no mínimo, né, duas equações com duas incógnitas. Então, a gente começa a precisar enxergar, entrar já naquela questão, imaginando, olha, eu estou trabalhando com dois valores, com duas situações, então eu preciso achar duas equações. Tirar daquele texto, extrair aquele texto e formar aquilo através de uma equação. Eu acho que isso na matemática é uma das coisas mais difíceis, né? É como se fosse a gente traduzir do português para a matemática o que o exercício está pedindo. Mas isso é aquilo, é treino, né? Às vezes eu vou pegar uma questão ou outra, ou vocês vão chegar com uma dúvida que eu vou travar tanto quanto vocês, e é muito natural. O que reduz isso é fazer exercícios dos mais variados, o quanto puder se exercitar, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Então, eu botei um exemplo só visual, que aqui a gente em si não vai resolver nada, mas o que é um sistema de uma equação do primeiro grau. Então, você tem duas equações, aí no caso 3x mais 4 é igual a 13, com duas incógnitas, x e y, nas duas equações, tá? E quando a gente tem duas incógnitas em duas equações, para eu conseguir resolver essa equação, eu preciso eliminar uma delas, né? Eu preciso conseguir tirar dali o resultado, anular uma dessas incógnitas para que eu consiga descobrir o valor de uma, para aí sim conseguir resolver a outra, tá? Então, para que a gente faça isso, a gente tem dois métodos, não só dois, mas a gente vai trabalhar com dois métodos para a resolução de sistemas de equação do primeiro grau, tá? E esses dois métodos, um deles é o método da substituição. Por que eu vou trabalhar? O da substituição e o da soma. Eles são os mais fáceis, tá? Quando eu me lembro de quando eu estudei, tinha bastante métodos. Hoje eu nem trabalho com eles. No geral, eu até acabo caindo bastante no método da substituição. É uma forma que eu acho mais fácil. Mas é aquilo, métodos
a maneira que vocês escolherem, tá tudo bem, tá? O importante é que a gente chegue no mesmo resultado. Mas se vocês preferirem utilizar mais o da soma, não tem problema, o da substituição, não tem problema, enfim. Isso vai do cliente, tá bom? O importante é a gente conseguir manter a mesma linha de raciocínio, que é conseguir enxergar o que o problema está pedindo para conseguir chegar nessa solução. E aí a gente vai fazer aqui um exemplo, tá? Então, eu não botei uma definição em si, mas a gente vai trabalhar o método da substituição resolvendo, tá? Que eu acho que é a maneira mais fácil para a gente entender. Vocês, alunos, vocês estão com um caderno aí? Como é que estão? Sim, eu tô na caneta. Vocês conhecem o método da substituição? Vocês se lembram de ter estudado isso? Como que é? Sim. Conheceu? Lembro. Sim. Lembra? Tá. Então eu vou fazer isso aqui primeiro junto com vocês. Se puderem, vão resolvendo também e a gente vai aqui devagar encontrar essa solução, tá? Deixa eu só passar aqui. Pronto. Só mudar a cor, né? Vermelho, parece que a gente tá errando. Pronto. Então, vamos lá. Olha só. A gente tem aqui, nesse caso, duas equações. Uma que é visivelmente até mais simples, né? Que é a segunda equação, que é x menos 2y igual a 1. Então, quando a gente observa uma equação mais simples, poxa, vamos trabalhar nela. É bem mais fácil. Então, o que eu vou fazer? No método da substituição, eu vou isolar uma das incógnitas e vou pegar essa incógnita e substituir na outra equação. Então, como está mais fácil isolar, né, na incógnita da segunda equação, o que vai isso aqui se tornar? Ó, tem aqui, x menos 2y é igual a 1. Então, eu tenho que x, o que vai acontecer? Menos 2y vai passar para o outro lado da equação com qual sinal? Ele está negativo, ele vai virar o quê? Positivo. Positivo. Então, eu vou ter x é igual a 2y mais 1. Todo mundo de acordo? Sim. E aí, esse valor de x eu vou substituir na minha primeira equação, tá? Então, eu tenho 3, abre parênteses, e vou colocar esse valor de x, que é o quê? 2y mais 1. Fecha parênteses e vou continuar com o que tinha nessa equação. Então, mais 4y é igual a 13. O que eu vou fazer aqui? Uma multiplicação, né? Distributiva. Então, eu tenho 3 multiplicando 2y. 3 vezes 2y, 6y. 3 vezes 1, 3. E vou repetir os demais. Mais 4y, que é igual a 13. Bom, e agora? Bom, vamos agora jogar a letra para um lado, número para o outro, né? Então, vamos botar aqui, ó, 6y mais 4y, que é igual a 13. O 3 está para cá, ele vai passar para o outro lado com o sinal negativo. Exatamente, ele está positivo, ele passa para lá com o sinal negativo. Então, 6 mais 4, 10. 13 menos 3, 10. Ficou uma continha fácil, né? O que tem? Y é igual a 10 dividido por 10. Então, y é igual a 1. E agora? Achei o valor de y. Como é que eu faço para achar o valor de x? Bom, eu posso pegar esse valor de y e substituir em qualquer uma das duas equações. Eu já vou pegar, aqui eu já deixei ali o x, né, que eu já deixei pronta de uma certa maneira para ser substituída. Então, eu quero achar agora o valor de x, né, x é igual. Aqui eu tenho o valor de y, eu vou substituir ele aqui, ó, no meu y. Então, 2 vezes, quanto que é meu y? 1, mais 1. Então, x é igual, 2 vezes 1? 2, mais 1. Então, x é igual a 3. Então, aqui eu achei o valor de x e aqui eu achei o valor de y.
E aí, como é que eu faço? Qual que é a resposta desse sisteminha de equação? Vocês saberiam me responder como a gente finaliza essa resposta? Não lembro. Então, é até importante porque às vezes a gente fica com uma sensação, pelo fato de ter duas equações, que a gente precisa ter duas respostas. Mas a resposta, ela de fato contém x e y, mas é uma solução única, é um par ordenado, tá? A gente denomina, eu vou botar aqui como S, tá? Que é o conjunto solução. Conjunto solução, neste... É 3 e 1, né? Exatamente. 3, ponto e vírgula, e 1. O que é isso? Par ordenado, x e y. Y. Vou botar aqui embaixo só para vocês repararem. Então, 3 é o meu valor de x e o y, que foi igual a 1. Apesar de a gente ter descoberto o y primeiro, a gente sempre bota na ordem de x e y, tá? Então, a resposta é um conjunto de solução único com duas respostas, o valor de x e o valor de y. E quando a gente falou lá um pouquinho sobre a definição, o que a gente falou? Que a gente encontraria que esse valor de x e esse valor de y, ele precisa ser comum, na verdade ele precisa ser coerente para essas duas equações. Então, se você substituir 3 na primeira equação, você vai ver que o valorzinho junto com o y, o valor de x e y que a gente encontrou, vai ser igual a 13 e o mesmo embaixo que vai ser igual a 1. Então, essas equações, elas precisam ser verdadeiras, tá? Então, quando você acha por algum motivo um valor de x errado, um valor de y errado, se você quiser fazer a contra-verificação, você vai na sua própria equação e substitui esse valor. Quando está errado, você vai ver que não está batendo. Um não está igual ao outro, então tem alguma conta que a gente errou, alguma coisa que a gente considerou errado, que vale a pena vocês revisarem. Mas não tem mistério nenhum, é só isso. Então, o método da substituição é só esse, tá? Agora a gente vai para o método da adição. São esses dois únicos que a gente vai trabalhar. O que vocês acharem mais fácil de trabalhar, podem ficar à vontade, não tem problema nenhum. É o que eu falei. Então, a gente vai agora fazer um outro sisteminha aqui, tá? Então, 5x menos 3y é igual a 11 e a segunda equação, x mais y é igual a menos 1. Pessoal, o que é o método da adição? Como o nome diz, a gente vai realizar uma soma. Agora, se por exemplo, tá? Eu vou botar aqui. Se a gente resolvesse somar aqui... Nossa, ficou bem reto, mas tudo bem. Se a gente resolvesse somar isso daqui, o que eu teria? 5x mais x, 6x, menos 3y mais 1, vai ficar o quê? Menos 2. E 11 menos 1, 10. Opa, 2y. E 11 menos 1, 10. Nesse caso, se eu fizesse, hipoteticamente, essa situação, somar assim direto, eu não ia conseguir, não ia dar em nada. Eu ia continuar com uma equação e duas incógnitas. Então, isso significa que não achei o valor de y e não achei o valor de x. Não achei nada, tá? Então, num caso como esse, o método da adição, ele não é simplesmente pegar e somar uma com a outra. O que a gente tem que fazer? A gente precisa encontrar um valor, tá? Um valor que a gente possa multiplicar uma das equações de uma maneira que a gente anule uma dessas incógnitas. Não é isso que a gente fez na substituição? A gente não conseguiu lá anular um valor, eu acho que o primeiro foi de y, enfim, a gente achou de y, a gente anulou x e depois a gente encontrou o x no final. A gente tem que fazer o mesmo na adição, tá? Agora, qual vocês querem anular? Também é desejo de vocês. Eu vou trabalhar aqui com o que eu tinha feito. Então, eu vou multiplicar, já que vocês conseguem observar que aqui tem um menos 3. Então, se eu multiplicar só essa segunda equação aqui por 3, eu já vou conseguir eliminar o meu y. Então, eu vou pegar aqui e vou multiplicar por 3 essa segunda linha. E aí, o que eu vou ter? Vou repetir a primeira, que é 5x menos 3y, que é igual a 11. A segunda vai virar o quê?
tenho x, então 3x, multipliquei. O y vezes o 3, então mais 3y. E o menos 1 vezes o 3, menos 3, tá? Isso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar uma com a outra. Então, 5x mais 3x, quanto que dá, pessoal? 8x. 8x. Exatamente. E menos 3 mais 3. Vai cortar. Isso aqui eu vou anular. Exatamente. Então, vou deixar aqui um espacinho. E o 11 menos 3? 8. 8. Então, x é igual ao quê? 8 dividido, esse 8 vai passar para cá, dividindo. Então, x é 1. Olha só. E aí, eu já tenho, né, o valor de x. O que eu posso? Substituir o valor de x em qualquer uma das equações para encontrar o valor de y. Mas qual que eu vou substituir? Eu prefiro sempre, né, ir na mais fácil. Então, vou pegar aqui e vou pegar, ó, x, vou já substituir por 1, tá? Mais y, que é igual a menos 1. Esse 1 vai passar para o outro lado da equação com sinal o quê? Negativo. Exatamente. Então, eu tenho que y, ele é 1 menos 1. Y é igual a quanto? Menos 2. Menos 2, exatamente. E aí, qual que é o meu conjunto solução? É o par ordenado. 1 menos 2. 1 menos 2, exatamente. Que é aquilo que a gente falou, x e y, tá? Então, esses, gente, são os dois métodos que a gente vai trabalhar aqui. Agora, a gente já vai partir para a melhor parte, que é o exercício, tá bom? Então, vamos fazer esses exercícios juntos, tá? Que envolvem sistemas de equações do primeiro grau. É o que eu falei, a gente vai trabalhar algumas coisas aqui pequenas. É muito importante que vocês trabalhem bastante esse assunto, tá? Em casa, fazendo exercício, se puderem. E qualquer dúvida, podem falar comigo. Carlos resolveu, em um final de semana, 36 exercícios de matemática a mais que Newton. Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foi 90, o número de exercícios que Carlos resolveu é igual a... Então, olha só, gente. Ele deu duas situações, né? Falou de Carlos, falou de Newton e falou o que os dois fizeram juntos. Isso daí é o que eu falei também lá no início, que é importante que a gente consiga enxergar. A gente está falando de duas situações. Carlos resolveu uma quantidade de exercício e o Newton resolveu outra quantidade de exercício e ambos resolveram um total. Então, a gente já encontrou, passou do português para a matemática esse sistema. E isso que é o mais importante na matemática. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente às vezes se embola todo, eu também me embolo toda. Dependendo então do exercício, Jesus, só vendo a resolução mesmo. Mas é importante praticar mesmo, puxar o que está pedindo. Então, vamos tentar passar aqui, ó. Eu vou dizer que x, tá? Só pra gente... Vou denominar que x são os exercícios, ó. Poxa, escrevendo isso aqui é pior do que tudo. Resolvidos pelo Carlos, tá? Espera aí. Travou aqui. E o Y, exercícios resolvidos pelo Newton. Show? Então, vamos lá. Ele falou aqui que Carlos resolveu em um final de semana 36 exercícios a mais do que Newton. Quem que é Carlos? Né? É o X que a gente denominou. X, ele fez 36 exercícios a mais. Quem que é o Newton? O Newton, que é o Y, tá? E embaixo ele me diz o quê? Que o total de exercícios resolvidos
por ambos, então, x mais y foi É igual a 90, exatamente. Então, aqui a gente já conseguiu passar do português para a matemática, tá? E é isso que é muito importante e é isso que é o fio dos exercícios, tá? Então, aqui, de uma certa maneira, ele já tá, para mim, um método de substituição bem fácil, né? Então, eu vou botar aqui, ó, método substituição, até pela forma que o exercício deu, ele já deixou o x separado. Então, só vou pegar esse x e vou fazer o quê? Substituir na minha segunda equação. Então, o que que eu tenho? Qual que seria x? É igual a 36 mais y. Voltando para cá, eu tenho mais y, que é igual a 90. Todo mundo está de acordo com isso aqui? Eu só substituí x em x. Beleza, belezinha. Então, Sim. 36 mais y, 2y, que é igual a 90. Vamos fazer aquele esquema, letra para um lado, número para o outro. Então, 2y é igual a 90. O 36 está aqui, ele vai vir para o outro lado, ele está com sinal positivo aqui, ele vai passar para o outro lado da igualdade com sinal negativo. Então, eu tenho menos 36. Quanto que dá 90 menos 36? 54. T4. Isso aí. 54. Vou passar para cá. Opa. 54, agora como é que vai ficar, né? Y é igual a 54, o 2 vai passar dividindo. Essa divisão, ela dá igual a 27, tá? Esse é o meu valor de Y. Como é que eu faço? Para encontrar o X, só voltar e colocar em qualquer uma das equações o meu valor. Eu vou seguir a linha de raciocínio que eu tenho feito, né? Então, eu tenho aqui que x ele é igual a 36 mais y. Quanto que deu y? 27. Vou substituir aqui. X é igual a 36 mais 27, que é 63. Qual que foi a pergunta? O número de exercícios que Carlos resolveu é igual a... Quem que é Carlos? É o valor de x, né? O número de exercícios resolvidos por Carlos a gente denominou como x. Então, x foi igual a 63 exercícios e essa foi a quantidade que Carlos fez. Já Newton fez só 27, tá? Então, a resposta é a letra A. Tudo bem, pessoal? Sim. Tá bom, então. Outro exercício. Em sua rua, André observou que havia 20 veículos estacionados, dentre motos e carros. Ao abaixar-se, ele conseguiu visualizar 54 rodas. Qual é a quantidade de motos e de carros estacionados na rua de André? Então, vamos lá. A gente sempre precisa determinar quais são as incógnitas, né? Nesse caso, para facilitar, ao invés de chamar de x e y, eu vou chamar de m, mais fácil, que são as motos, e C, os carros. Então, nada vai mudar, a gente vai trabalhar da mesma maneira, eu só denominei a minha incógnita de uma maneira diferente. Ao invés de ser x e y, MC, tá? Nada muda. Mas aí o que ele me falou que eu preciso passar para cá, né? Primeiro ele falou que havia um total de 20 veículos estacionados. Ele me disse que pode ter motos e carros. Então, a soma de motos mais a soma de carros tem que ser igual a 20. Exatamente. Então, M mais C tem que ser igual a 20. E aí ele me disse que quando ele abaixou, ele conseguiu visualizar rodas, 54 rodas. Mas a gente sabe que motos tem quantas rodas? 2. E o carro tem 4. 4. Então, vamos botar aqui, ó, 2, né, rodas ali da moto, mais as 4 do carro, tem que dar 54 rodas, que foi isso que ele conseguiu ver, tá?
E aí, nesse caso, só para a gente trabalhar de uma maneira diferente, em vez de ser o método da substituição, como foi o outro, a gente vai fazer aqui o método da soma. Tá? Então, eu vou pegar e vou multiplicar isso daqui, ó, para anular com essa de baixo, eu vou multiplicar por menos 2. Tudo bem? Então, menos 2m menos 2c é igual 20 vezes menos 2, menos 40. Todo mundo de acordo? E vou repetir a de baixo. 2m mais 4c é igual a 54. O que eu vou fazer aqui, gente? Vou somar, só isso. Uma com a outra. Então, quando eu somo menos 2 com mais 2, eu anulei, né? Então, eu tenho menos 2c mais 4c, eu vou ficar com 2c positivos, que é igual, quanto que dá menos 40 mais 54? Vai dar 14 positivo. Opa! Peraí, deixa eu pegar aqui a borracha. Positivo. Então, C é igual a 14 sobre 2. C é igual a quanto? 7. Qual que foi a pergunta? Qual é a quantidade de motos e de carros? Então, ele quer saber dos dois de fato, né? Então, a gente já sabe que de carros, tinham 7 carros, né, nessa rua. E M mais C tem que ser igual a 20, que é o total de carros estacionados na rua. M é o que a gente quer descobrir agora. Carros a gente já sabe que tem 7 e o total é 20. Então, moto é igual a 20, o 7 vai passar para o outro lado da igualdade com sinal negativo. Então, vai passar menos 7. M é igual, quanto que dá 20 menos 7? 13. Então, nessa rua, conjunto de solução é A, 13 motos e 7 carros estacionados. Tudo bem com essa questão? Sim. Então, vamos lá. Questão número 3, é uma questão do FMG, tá? Uma prova de múltipla escolha com 60 questões foi corrigida da seguinte forma. O aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava ou deixava em branco. Então, se o aluno totalizou 210 pontos, qual é o número de questões que ele acertou? Então, vamos lá, eu quero ver de vocês. O que vocês conseguem tirar desse português e passar aqui para uma equação? Vocês sabem me dizer? Estou esperando. Alguém mais? O total é 60 questões, certo? Exatamente, o total é 60 questões. E aí? Primeira coisa, vamos denominar o erro e acerto, né? Porque alguma coisa com acertar e errar, com certeza vai ter. Tá? Então, primeiro de 5 menos 1 igual a 60. E vamos botar lá, ó, que os acertos a gente vai chamar de X, pode ser? Sim. E os erros a gente vai chamar de Y, tá? Então, olha só. Tudo que ele acertou e errou tem que dar 60 questões. É o total de questão. Então, X mais Y é igual a 60. Tá todo mundo de acordo? É igual você fazer uma prova. Você acertou 50 questões, errou 10, total 60. Ninguém tira isso. E vocês têm noção como é que seria a segunda equação? 5x mais y é igual a 210. 5x por quê? Menos. Exatamente. 5x porque a cada questão que ele acertava, né? Ele ganhava 5 pontos, então a gente está multiplicando aqui cada questão vezes 5,
mas como ele perdia um ponto, ao invés de ser positivo, vai ser negativo para cada erro, que a gente chamou ali de Y. E o total que esse rapaz teve foi 210 pontos, tá? Aí, olha só, a gente sabe aqui que um Y é a mesma coisa que menos Y só coloquei para uma questão de visualização. E vamos fazer aqui o método da substituição. Variar, né? E aí? O que eu vou fazer aqui? Vou pegar o meu X, né? Jogar para um lado e o Y para o outro, tá? Como aqui embaixo o Y está só multiplicando por 1, é mais fácil a gente, nesse momento, né? Esquecer, eliminar aqui, substituir o Y. Então, o que a gente tem? Que Y é igual, eu vou jogar aqui, já tenho 60, menos o X vai passar aqui positivo, vai passar para o outro lado da igualdade como negativo. Então, 60 menos X. Vou pegar aqui e vou substituir na minha segunda equação, tá? 5x menos, qual que é o meu valor de Y? 60 menos x, que é igual a 210. Então, esse sinal de menos antes de um parêntese, ele requer cuidado, tá? Porque ele muda todo o sinal de dentro desse parêntese. Então, eu tenho menos com mais 60, ele vai ficar menos 60. Menos 60, menos com menos vai virar? Menos com menos? O que vira? Dá mais. Vai virar mais. Mais x. Tudo isso aqui é igual a 210. Tá? Então, número para o lado, letra para o outro. Então, vamos manter aqui, ó. 5x mais x é igual a 210 e esse 60 que vai passar do outro lado da igualdade, que está como negativo, ele vai passar para lá positivo. Então, 210 mais 60. 5x mais x, 6x. 210 mais 60, 270. Então, x é igual a esse 6 vai passar para cá, dividindo, tá? 270 dividido por 6, x é igual a 45. Qual que foi a pergunta? Qual o número de questões que ele acertou? Então, nesse caso aqui, pela pergunta que a questão fez, eu não precisava nem resolver o valor de y. Qual que é o valor de y? São os erros, né? A gente tinha que achar de fato x, eu acabei substituindo por x aqui sem, né, prestar bastante atenção, e não havia necessidade de fato, ele só quer saber o número de acerto. Então, quantas questões esse rapaz que fez essa prova acertou? Então, 45 questões, tá? Até que ele foi bem, né, de 60 questões, ele acertou aqui 75% da prova. Então, vamos para mais uma questão. Essa questão aqui é uma questão do Enem. Eu acho que ela já é a nossa última questão, tá? Para finalizar a aula. Pelo que eu dei uma olhadinha, gente, é basicamente esse tipo de questões que a gente vai encontrar, tá? Trabalhando sobre sistemas de equações do primeiro grau. Basicamente isso. É importante que, às vezes, a cada questão a gente, né, tem uma dúvida diferente ou o que colocar, e eu acho que é aquilo mais importante vocês tentarem fazer sozinhos, porque quando tá sozinho é que surge a dúvida. Na hora que você pega para escrever sem ninguém falando, nossa senhora, vira um balai de gato, né? Então, tentem fazer sozinhos os exercícios para a gente ver aonde, tentar trabalhar onde que vocês estão tendo alguma dúvida, tá bom? Então, vamos para a última questão, que é uma não tão antiga, né, de 2015, mas uma barraca de tiro-alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$20 ao participante que cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar, ele deverá pagar R$10. Então, não há cobrança inicial para participar do jogo, tá? Um participante deu 80 tiros e ao final recebeu R$100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo?
Primeira coisa, vamos definir quem é o nosso x, quem é o nosso y, enfim. Se vocês quiserem utilizar outro nome, outra incógnita, não tem importância. Então, número de acertos, tá? Eu vou botar x, número de acertos. E y é o número de erros, eu vou botar assim. Agora eu quero a ajuda de vocês. Como é que eu montaria esse sisteminha aqui? Como é que eu tiro do português e passo para matemática essa questão? Vamos lá. Nossa última questão. Você pode... Ele fez 80 tiros, então o número de tiros mais o número de acertos mais o número de erros dá 80. Exatamente. Primeira equação já tirou de letra. Então, x mais y tem que dar 80. E qual que é a minha segunda? A segunda, você observar que ele falou uma questão de valores, né? Ele falou lá um valor para se acertar, um valor para se errar e o total que a pessoa saiu recebendo. Como é que ficaria isso? 20x menos 10y igual a 100? Exatamente. Mesmo estilo de questão da que a gente acabou de trabalhar, né? Então, cada vez que ele acertar, ele vai ganhar o quê? 20 reais. Mas, a cada vez que ele errar, ele perde ali, ó, 10 reais, que é o meu número de erros, é o Y, né? E quanto que esse cara saiu no final? Com 100 reais. Então, preciso descobrir qual foi o número de erros e acertos. Tá? Nesse caso, vamos trabalhar com o método da substituição. Eu vou achar aqui o valor tanto de x e de y, mesmo sabendo que ele só está perguntando, ó, qual foi o número de vezes que ele acertou. Então, o que ele acertou, né, a gente sabe que ele quer encontrar o valor de x. Mas, vamos lá, só para a gente trabalhar um pouquinho. Eu vou botar aqui método da substituição. Então, y é igual a 80 e o x vai passar para o outro lado com sinal negativo, tá? Então, vou chegar aqui, ó, 20, vou repetir o x, menos 10 vezes. Qual que é o valor do meu y? Aqui, ó, acabei de colocar aqui. Então, é 80 menos o x, que é igual a 100. Então, 20x, vou repetir. Atenção, tem um sinal negativo antes do meu parêntese, tá? Vitória. Ah, tá. 10 vezes 80. Quanto que é 10 vezes 80? 800. Exatamente. Só vou acrescentar um zero aqui, tá? E tem um sinal negativo, então vai ficar menos 800. Tem um menos com menos. Esse menos com menos vai virar? Positivo. Mais. Exatamente. Então, 10x, que é igual a 100. Então, número para um lado, letra para o outro, 20x mais 10x é igual a 100 Mais 800. 800. Exatamente. 20x mais 10x, 30x. 100 mais 800, 900. 900. Já posso aqui de cara cortar um zero aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, ficou 3x é igual a 90. X é igual a quê? 90. Dividido, esse 3 vai passar aqui dividindo. X é igual a 30. Então, a gente já caiu na resposta que eles queriam, né? Que qual foi o número de acertos. Ele acertou 30, mas só para a gente saber aqui quanto que ele errou. Então, se a gente sabe que x mais y tem que ser igual a 80, x foi igual a 30... E a gente quer descobrir y, vou botar aqui que y é igual a 80 menos o 30. Então, y foi igual a 50. Então, se você somar x mais y, 50 mais o 30, dá o 80 que ele falou, e a gente consegue observar, e se substituir aqui embaixo, também tem que dar 100. Então, é isso que faz com que o nosso sistema esteja verdadeiro, tá? Então, o valor é x e a resposta é a letra A. Pessoal... por hoje foi isso, né? A gente trabalhou um pouquinho sistemas de equações do primeiro grau.
Assim que finalizar aqui, eu já vou entrar lá no Google Classroom para disponibilizar os exercícios para vocês, tá? Podem falar comigo, podem falar o que está sentindo dúvida e a gente vai trabalhar o que vocês estão errando. Mas, por favor, participem para eu sentir mesmo se eu posso botar exercícios mais elaborados, se a gente precisa trabalhar algum conceito que às vezes ficou fraco, que eu passei despercebido e que eu acho que vocês precisam, para a gente sentir mesmo. Como é online, eu não consigo saber o que está passando no rostinho de vocês. Ao vivo a gente vê já a cara de reprovação, né? Que online aqui a gente não faz ideia o que está passando. Então eu peço para vocês mesmo para... deixa eu acabar. Para ajudar um pouco nesse aspecto, que assim a gente vai conseguir acertar com vocês, tá? Então esse feedback que a Ju tenha sempre batido assim na tecla é muito importante para que a gente consiga achar a melhor solução, o melhor caminho para essa maneira online de estudar, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada pela aula. Ai, obrigado vocês. Foi muito bom, tá? Tava com saudade desse... Fala, professora. Obrigadão aí. Fica com Deus. Só de longe, Obrigada, assim. Obrigada a vocês. E aí a gente vai se falando, tá bom? Boa noite. Beleza. Gente, fica com Deus. Boa noite e até daqui a 15 Falou, Ana. Você também.